Mas, nessa noite, o texto que a gente vai ler é um texto muito conhecido, e aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite é que todas essas coisas na vida são necessárias, sim ou não, irmãos? Mas o que não pode faltar na nossa vida é Jesus. O que não pode deixar a nossa vida, deixar de ter a nossa vida na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, é a presença de Jesus. Eu gostaria de ler um texto que os irmãos já conhecem, Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 22. Aleluia. Vai colocar aqui, Bia? Colocou já, né? Amém. Vou tentar ler aqui. Diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, até aqui, Bia, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, irmãos. Amém? Esse é um texto extremamente conhecido. Quando a gente olha para esse texto, e esse é um dos textos que eu particularmente não gosto muito, porque eu acho um texto muito triste, eu acho um texto que carrega uma emoção ali dentro dele, que acaba nos colocando um pouco para baixo, quando a gente vai olhar para esse texto. E é um texto que é muito bom quando a gente lê a palavra, e a gente vê alguém tendo encontro com Jesus, e nesse encontro a pessoa muda de vida, se transforma, dá testemunho. É muito bom quando isso acontece. Mas quando a gente lê um texto que uma pessoa teve um encontro com Jesus, quantas pessoas tiveram essa oportunidade durante toda a humanidade? Pouquíssimas. A pessoa teve de frente com Jesus, teve um encontro com Ele, e quando chegou nele saiu triste. Isso não é uma passagem normal. Isso é uma passagem que nos traz é uma passagem que nos traz muitos ensinamentos e é extremamente necessário para as nossas vidas. E eu fico olhando essa passagem e eu penso nela, e talvez seria melhor se ela fosse uma parábola. A parábola do jovem rico, ou uma história do jovem rico, mas não. Essa é uma história real, que envolvem pessoas reais, que envolvem sentimentos reais, e durante esse processo, ele chega para Jesus e sai. Como a gente viu, envolve sentimentos, sai triste. Mas a Bíblia me dá algumas informações, só para a gente poder contextualizar, e essas informações me dizem que ele era um jovem rico, começando por aí. Mas quando a gente vai olhar para a tradição judaica, talvez um jovem ali tinha cerca de 30, ou até mesmo até 40 anos, 20, não sei. A Bíblia não nos dá essa informação, mas o fato é que ele era rico. E ele também gozava, diz os estudiosos, de prestígio. Talvez era até mesmo um líder religioso, tinha conhecimento, tinha status, tinha tudo o que uma vida precisa ter, uma vida natural precisa ter, para que a vida pudesse ser uma vida boa. Sim ou não? Tem tudo o que talvez nós estamos correndo nesse exato momento para alcançar.
Talvez estejamos correndo atrás de riquezas, não para que nós sejamos ricos, mas para a gente ter uma condição melhor um pouquinho. Não para que a gente pudesse aí esbanjar uma fortuna, mas para que a gente consiga melhorar. Algumas pessoas estão correndo atrás de status no seu trabalho, querem melhorar, querem ser promovidos. Tudo isso faz parte da vida, tudo isso é lícito e tudo isso convém. Mas, para ele, foi um obstáculo que levou ele não ter o acesso a Jesus. E quando eu olho para a vida dele, quando a gente vai olhar para a história, existiam algumas possibilidades dele ter essa fortuna. Talvez ele mesmo tenha adquirido, ou talvez ele mesmo tenha herdado essa fortuna. E se a gente partir desse pressuposto, a gente olha para ele e ele faz parte de uma nobreza, um grupo seleto que detém ali as riquezas. E ele, talvez preso às festas, aos status, aos banquetes que ele tinha, chega até Jesus e não consegue se entregar para ele. Então eu quero abrir aqui um parêntese para a igreja e vamos partir do ponto de que talvez ele tenha herdado essa fortuna. Talvez os pais deles corressem atrás e fizeram muito bem, particularmente seu pai, fez muito bem para isso e conseguiu dar uma fortuna e conseguiu fazer com que esse jovem tenha do bom e do melhor. Batalhou, construiu, agora tinha tudo para a vida daquela pessoa, para a vida daquele jovem. Mas tudo que o seu pai talvez batalhou para construir, serviu como um muro entre ele e Jesus. E aqui é a primeira coisa que Deus quer falar conosco, irmãos. Ele falou comigo, eu não gostei muito do que eu ouvi na hora, mas eu gostaria de trazer para nós aqui nessa noite, que talvez nós estamos muito preocupados com as coisas que queremos dar para os nossos filhos, e esquecemos das coisas que faz eles se aproximarem de Jesus. Às vezes a gente corre, Jean, de segunda a sexta, sábado, domingo, apenas correndo atrás das coisas que nós queremos dar para eles. Um presente, ou algo um pouco melhor, como eu estou falando aqui, não estou falando de riqueza, mas estou falando de uma vida melhor. Vários streamings, Netflix, Disney, Amazon, e eu tenho todos esses, irmãos. E tem vários outros, HBO, mas exatamente são esses pontos que estão distanciando essas crianças, esses jovens e esses adolescentes até Jesus. E o que Deus está nos chamando a atenção nessa noite, nesse primeiro momento, é que nós estamos investindo muito mais em coisas que o dinheiro eles podem comprar do que em rotinas espirituais que não custam absolutamente nada além do nosso tempo. E Deus falou: Rodrigo, tu tá correndo atrás de muitas coisas, mas está esquecendo do principal, porque tudo aquilo que você vai dar, seja um brinquedo, videogame, ou até mesmo estudo, tudo isso a traça corrói, porque são coisas humanas, mas as coisas que vêm do alto, a traça não corrói, e a gente vai carregar para a eternidade. A gente vai carregar para a eternidade. E essas coisas ninguém pode roubar. E agora, se eu estivesse diante do seu pai e acreditasse que ele recebeu essa herança e fizesse essa pergunta para ele: olha, você prefere que ele seja rico e não aceite Jesus, ou que ele tenha uma condição mais ou menos modesta, mas não lhe falte nada, e ele consiga acessar a Cristo? Qual a pergunta ele me responderia? Diz você, o que você responderia? Todos nós preferimos que os nossos filhos tenham acesso a Cristo. E nós estamos vivendo, como foi falado aqui, os últimos dias, onde nós precisamos gastar muito mais esforço no que é eterno do que
é terreno. Precisamos gastar muito mais as nossas energias naquilo que é eterno. Precisamos gastar muito mais energia nas noites, explicando a palavra, orando, gastando a nossa vida com isso, do que daquilo que nós damos para Ele. Nós estamos, talvez, dando mais as coisas do que o nosso tempo. Quando os nossos filhos precisam da nossa presença com eles, ensinando, caminhando, direcionando, incentivando, do que essas coisas, só que eles não sabem, mas cabe a nós. E quando nós fazemos isso, irmãos, sobre os nossos filhos, quando eles buscam também o reino de Deus, seja conosco ou sozinhos, todas as demais coisas são acrescentadas. Mas o pai dele fez um bom trabalho. Ele conhecia a lei, como todo judeu. Ele conhecia a lei. Ele sabia da lei. Ele sabia disso tudo, e talvez ele mesmo tenha construído sua riqueza. Não tem problema nenhum isso, irmão. Salomão foi rico, Davi foi rico, e entre outras pessoas foram ricas também. O grande problema é quando a base da construção da nossa vida não está pautada em Cristo, mas está pautada nas coisas. Esse é o grande problema de nós. Esse é o nosso grande lance. E aí, ele tinha toda uma bagagem da lei. E ele chega, como nós lemos aqui, esse jovem chega para Jesus e fala: irmãos, bom mestre. Aí o que Jesus fala para eles, Márcio? O que Jesus fala para ele? Bom é o Pai que está nos céus. Porque enquanto nós, pessoas falhas, pecadoras, que não tem muito conhecimento, que não sabe muita profundidade, às vezes nós nos exaltamos, Jesus, ele se iguala para poder manifestar as realidades dos céus. Jesus, ele fala: não, eu não sou bom não, Jesus estava num corpo humano, sendo um ser humano como todos eles, tendo a sua natureza divina, mas sendo homem, mas caminhando. E ele fala: agora vocês precisam acessar a Deus através de mim. Mas ele fala: não, bom não, eu não sou bom é o Pai que está nos céus. E aí nós precisamos entender que nós construímos uma caminhada nessa vida. Nós construímos um caminho onde nós adquirimos alguns conhecimentos, sendo às vezes poucos. Nós adquirimos aí na nossa história, às vezes bens, ou às vezes algumas coisas, mas quando Jesus ele chega diante de nós, ele quer que a gente abra mão de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós somos, para ter uma caminhada nova com Ele, para ter uma vida de transformação com Ele. E agora, diante disso tudo que nós carregamos até aqui, Deus quer fazer com que a gente não caminhe mais com essas coisas, mas que a gente caminhe, viva uma vida no Espírito. Viva uma caminhada através do Espírito que habita em nós. E é onde eu começo a abrir mão das minhas próprias vontades para fazer a vontade dEle, para fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. E Ele, talvez, sem entender muito, virou e falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para poder conseguir essas coisas? E quando a gente olha para esse texto, a gente enxerga uma contradição nisso aqui. E ele diz que o que eu farei para ter a vida eterna, em outras traduções falam sobre herança. Todo mundo aqui que recebe herança, não sei quantos tem herança, o Márcio tem cara de que tem herança. Você que recebe uma herança, você precisa fazer alguma coisa para herdar essa herança? Você precisa fazer alguma coisa para tê-la? Ou o fato de você existir
faz que você tenha acesso a essa herança. E ele traz ali, através disso, uma contradição. Tem herança mesmo, né, Márcio? Ele riu. E, através disso, você enxerga uma contradição. Porque ele chega para Jesus, para que ele querendo saber o que ele tinha que fazer para poder herdar a vida eterna. Ele falou: olha, o que eu tenho que fazer para que eu tenha acesso a isso? O que eu tenho que fazer para que eu consiga a salvação? Caleb, eu conto para o jovem rico ou você conta? Que para que a gente tenha acesso à salvação, não é por aquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Porque a salvação, o acesso a Jesus, ao reino de Deus, não vem por intermédio daquilo que nós fazemos, mas sim por intermédio daquilo que nós cremos. E nós cremos em Jesus. E é através da graça que nós conseguimos ter acesso a isso. E é aquilo que Martim Lutero entendeu das 95 teses, onde ele pregou na porta da igreja. Ele falou: olha, é pela graça que nós temos acesso, é pela graça que nós conseguimos ter isso, e graça, favor e merecido. E nós queremos colocar na conta das nossas atitudes, na conta daquilo que nós fazemos, e às vezes ouvimos até orações desse tipo: Pai, se eu tenho crédito no céu, faz isso e aquilo, irmão. Alguém aqui tem crédito no céu? Nós estamos em débito, e muito. Teríamos que, se Deus nos cobrasse, teríamos que trabalhar talvez durante toda a eternidade para poder pagar a salvação. Então o que Deus está falando com a gente é que eu disponibilizo essa graça para vocês, eu disponibilizo esse acesso para vocês, e eu só preciso que vocês façam uma única coisa: creia em Jesus, e vê que o resto quem faz é Ele. Eu vou na caminhada e Ele faz, Ele muda. E a gente vai vivendo, abrindo mão, às vezes alguns cometendo até alguns tipos de tropeços, mas não abandonando a caminhada cristã, porque no final, porque é muito mais sobre o final, não sobre o nosso meio do caminho, o início dele. E a gente está olhando para a gente, querendo encontrar algum motivo para justificar porque Deus nos chamou. Não existe motivo nisso. Deus te chamou, Deus te escolheu através da graça, através da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Então todas as vezes que você acordar e você olhar para você mesmo, você precisa dizer: Pai, muito obrigado pela tua misericórdia que se manifesta nessa manhã. Ela é a causa de não sermos consumidos, porque o meu pensamento é mau, às vezes as minhas atitudes são más, às vezes o que eu faço, o que eu ajo são maus, mas a tua graça e a tua presença, a tua misericórdia me sustenta a cada manhã. Irmão, não estou aqui porque eu posso, não estou aqui nem porque eu estou habilitado para isso. Estamos aqui falando da palavra do Senhor, e você aí por um único intermédio, que é pela graça e a misericórdia de Deus, que se manifesta todos os dias. Só que a gente vive na competição, no dia a dia, na vida que é dura, ferrenha, a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa, quando Deus fala: olha, eu não preciso que você faça, eu preciso que você abra mão. É diferente. Porque se eu achar que o reino de Deus e a salvação é por aquilo que eu faço, eu vivo numa corrida louca, onde eu nunca vou ser capaz de conseguir atingir esses atributos. Não é pelo que você faz, é pelo que você abre mão. E na medida que você abre mão,
eu faço e você faz. Na medida que você abre mão da sua vida, na medida que você abre mão das suas vontades, na medida que você renuncia, na medida que você faz tudo isso, Deus se manifesta na nossa vida. E Deus faz na nossa vida. E Deus vai transformando. E Deus vai fazendo. Quando a gente olha para trás e fala, meu Deus, não era o Marinho de antes? Não era eu. Meu Deus, o que aconteceu? A graça de Deus se manifestou na nossa vida. Quantos aqui conseguem sentir a graça do Senhor aqui nessa noite, irmãos? Quantos aqui conseguem sentir a graça do Senhor aqui nessa noite, nesse lugar? Porque é ela que se manifesta em nós, é a graça do Senhor, é a sua infinita misericórdia. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que não somos, Pai, não estamos aqui pelo que nós fazemos, mas sim pelo que nós cremos, porque nós abrimos mão, Senhor, das nossas próprias vontades, para o Senhor se manifestar a tua vontade através de nós. É pela graça, irmão. Tudo é perda. Feche seus olhos, se irmãos. não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você eu não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Ele não entendeu o que nós cantamos, irmãos. E ele chega para Jesus e fala, olha, Jesus, o que eu faço? E Jesus falou, guarda os mandamentos. E a pergunta que ele faz me intriga. Porque a pergunta dele é, quais são? E eu paro para pensar, ele sabia exatamente quais eram os mandamentos, mais do que nós sabemos. Ele sabia exatamente porque ele foi criado nesses mandamentos. E aí, Jesus lista alguns mandamentos que ele precisava cumprir. E nós lemos aqui, olha, faça isso, faça aquilo outro. E às vezes eu me comparando com esse jovem rico, às vezes nós sabemos exatamente o que temos que fazer para viver uma vida com Deus. Só que a gente não faz. Só que a gente acaba não fazendo e terceiriza isso para Deus. Deus, fala comigo exatamente o que eu tenho que fazer, para que aí sim eu vou caminhar contigo de uma vez por todas. Aí Deus vira para nós e fala, eu já te dei. Eu já te dei o manual. Eu já te dei do início à ponta, vem escrito, não exatamente o que você tem que fazer, mas a forma como eu trabalho e a forma como eu quero que você viva. E às vezes nós não queremos fazer, porque achamos difícil, e queremos que a palavra me dê resposta exatamente para tudo. Mas Deus, a palavra não tem essa obrigação de me dar resposta para cada detalhe da minha vida. Ela tem
a obrigação de me mostrar o caminho que eu devo seguir, a forma como Deus quer e a forma como nós devemos fazer. Só que nós queremos abrir ela e achar resposta para a nossa pergunta, quando ela é o norte, ela é uma bússola para o nosso caminho. Uma bússola tem tudo? Não, ela indica o caminho que nós devemos seguir. E aleluia. E eu gosto de Jesus porque lá em Marcos diz que Jesus o amou, quando ele dá essa resposta. Jesus, com amor, Jesus falou isso. E Jesus falou para ele o seguinte: vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Eu gosto desse jovem, porque ele, diferente de nós, ele é destemido, ele quebra protocolos às vezes, que nós teríamos vergonha de quebrar, talvez sendo ali um religioso, conhecido, e ele vai até Jesus, constrói ali talvez sua riqueza de forma ética, de forma lícita, diferente de Zaqueu. Ele está andando na linha certinha, e Jesus acha graça nele por isso. E Jesus fala para ele o que nós lemos aqui, e eu esqueci desse detalhe. Ele fala: se queres ser perfeito, antes de vai e vende, se você quer ser perfeito, faça isso. Quando a gente olha para essa palavra no grego, é a palavra teleios, que significa completo, ou maduro, ou então que cumpriu e atingiu o propósito para o que foi criado. Aqui não é uma palavra que diz sobre perfeição, uma pessoa que é perfeita não tem falhas, não, mas é uma pessoa que atingiu, que é completa e conseguiu atingir o seu propósito, porque Jesus, ele estava levando esse jovem para um lugar de dependência, porque não era sobre o que ele possuía, mas sim o que lhe faltava. Jesus falou: olha, se queres ser completo, vai, vende o que você tem e dá aos pobres. Jesus não está falando para ele: olha, se você quer ser perfeito, sem falhas, faça isso. Não, Jesus fala para ele: se você quer ser completo, e para a gente ser completo só tem uma alternativa, Caleb, que é qual? Ter Jesus na nossa vida. Se você quer ter comunhão comigo, se você quer andar comigo, seguir, vai e vende tudo e me segue. Porque Jesus estava falando para ele: olha, é só comigo que você vai conseguir cumprir os seus propósitos e atingir e ser completo na sua vida. Porque sempre que você olhar para dentro de você, tendo riqueza, tendo conhecimento, tendo status, sempre vai te faltar alguma coisa. Sempre vai te faltar algo. Por quê? Porque às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e ver qual é a falta que está dentro de nós, irmãos. Às vezes nós temos tempo de caminhada, às vezes nós caminhamos com Deus há algum tempo, temos uma certa experiência, temos o mínimo de conhecimento talvez, e a gente olha para dentro dele, para dentro de nós, e vê que está faltando alguma coisa, porque nós fizemos como o jovem rico, colocamos alguma coisa no lugar da presença de Jesus, e ele não consegue compactuar com aquilo, e alguma coisa ocupou, algo que nós colocamos como deuses dentro de nós, ocupou e não conseguimos mais, e estamos caminhando sem a presença na sua plenitude dentro de nós. Estamos vivendo vislumbres. Vamos na igreja, sentimos a presença. Oramos em casa, sentimos a presença. Porque Ele vem, irmãos, Ele vem. Estamos talvez em algum lugar e sentimos a presença e achamos que isso é o que basta. Não,
Jesus falou: eu quero que a minha presença esteja contigo todos os dias da sua vida. Então essa noite é o momento da gente olhar para dentro de nós e ver o que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Cara, Jesus estava o tempo todo levando ele para um lugar que ele admitisse que ele não conseguia mais. Falou: olha, vai, vende tudo que você tem. Não era para ele ser pobre, mas era para ele tirar o que estava ocupando o lugar da vida dele. E ele não entendeu, irmãos. Ele não compreende isso. E às vezes nós não compreendemos isso na nossa vida, e nós olhamos para a gente e achamos que está tudo bem. E eu li uma palavra nessa semana, lá em Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo olhou para aquelas pessoas, para os Gálatas, e falou o seguinte: vocês corriam bem. O que impediu vocês de obedecer à verdade? Vocês estavam indo bem. O que está impedindo? E o que Deus está falando para nós aqui nessa noite é: vocês estavam caminhando bem. Rodrigo, você ia bem. O que está impedindo? No caso deles, eram os judaizantes que entraram e achavam que eles deveriam agora cumprir as doutrinas do judaísmo. E eles passaram a fazer isso. E Jesus começou nesse momento a não ser mais suficiente para eles. O que Deus está falando para nós aqui: existe um lugar muito perigoso na nossa vida, que é quando Jesus não se torna mais suficiente para nós, e a gente procura agora colocar coisas no lugar dele. E essa pergunta maravilhosa que ele faz: o que eu faço para herdar a vida? Todos nós temos vida, né? Sim ou não? Amém. E o significado dessa palavra vida é Zoe. E quando a gente olha para essa palavra, a gente olha para esse significado, é vida que vem de Deus. É a vida de Deus dentro de nós. O que Deus quer que a gente caminhe, não através apenas da nossa caminhada, do nosso pensamento, mas Deus quer que a gente caminhe com a vida dele dentro de nós. E a vida eterna, ele achou que fosse só um lugar que ele fosse acessar. Enfim, estava comprado, estava pago. Quando eu morrer, eu acesso. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se fosse assim, né, irmãos? Mas não é assim. A vida eterna, e o próprio Cristo definiu isso, que a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E quando eu olho para a vida eterna, eu enxergo que ela não é apenas um destino, mas a vida eterna, ela é um relacionamento. A vida eterna não é algo que nós vamos alcançar, mas sim é algo que nós experimentamos e vivemos dia após dia. Ela não começa depois que nós morremos, ela começa depois que nós conhecemos a Cristo. E o jovem não entendeu. Falaram: não é algo que você vai herdar depois que você morrer, mas é algo que você vai experimentar e viver comigo durante essa jornada, essa caminhada. A vida eterna é algo que você experimenta, mas você está olhando para você. Você não está olhando para mim. Você está olhando para as suas coisas. Você não está olhando para mim. E aqui eu consigo enxergar algo que ele não compreende, mas algo que o apóstolo Paulo compreendeu, lá em Filipenses 3, verso 10, quando ele diz: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso, mas prossigo para alcançá-lo, pois também fui alcançado por Cristo Jesus. E ali eu prossigo para o alvo. Paulo entendeu: não é sobre algo que eu faço,
mas sim na medida que eu conheço. Não é sobre algo que eu consigo fazer, mas é uma corrida que eu corro quando eu vou me relacionando com Ele. Ele vai me aperfeiçoando todos os dias. E nós olhamos para dentro de nós e falamos: não é possível. O Pai me escolheu. Não é possível que eu tenha direito realmente ao reino de Deus, sendo falho, imperfeito, pecador. E ele, o jovem rico, por não conseguir fazer o que Jesus falou, ele abandona triste e sai. Sem a presença, sem tudo aquilo que faltava para ele. Porque ele é dependente da presença. Não adiantava ter tudo e não ter um relacionamento. E foi para isso que Deus criou o jardim. Para que tenhamos relacionamento com Ele. Porque a gente olha para a gente, como o jovem rico fez, e cara, eu não consigo chegar. Mas Deus, Ele fala para a gente: para de olhar para você e começa a olhar para mim. Tu tá olhando para o que é terreno, mas eu estou olhando para o que é celestial. Ele focou nas riquezas. Quando Jesus falou: olha para mim, vem comigo, larga e me segue. Talvez eu conseguir até o dobro do que tinha. Ou talvez até mesmo Jesus falasse para ele: não precisa vender não. Pode continuar com as riquezas, porque agora eu vi que teu coração não está nelas. Como ele fez com Abraão, como ele fez com outras pessoas. E ele perdeu a oportunidade que ele tinha. E Deus quer nos conduzir para esse lugar. Para esse lugar onde a presença dele é o que mais importa. Para esse lugar onde a gente não fica, talvez, quebrando a cabeça todos os dias, vivendo com ansiedades, todos os dias, sofrendo, chorando por aquilo que talvez nós não estamos conseguindo conquistar. Quando ele falou: olha para mim, preste atenção em mim, que a minha presença vale mais do que tudo. Foi o que Eliseu entendeu quando o Tiago cantou. Eu não vou cantar, né? Claro. Canta um pedacinho. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Sabe, irmãos, essa mensagem foi uma mensagem que me impactou, porque às vezes a gente corre muito atrás das coisas. E às vezes a gente perde o foco de Cristo. E a gente esquece de correr para Ele e corre para as coisas que os nossos olhos veem. Mas Deus traz a gente à memória nessa noite e fala: olha, eu te chamei, eu te escolhi, eu te designei para fazer algo poderoso na sua vida. Deus quer transformar a gente, irmãos. Vamos conquistar muitas coisas, vamos herdar muitas coisas também, que estão preparadas pelo Pai para nós. Vamos talvez acessar coisas que nem imaginávamos. Estamos aqui vivendo isso, alguns de nós. Mas o lugar que nós não podemos perder o foco é o lugar da presença dEle. No momento nenhum a gente pode perder o foco e colocar apenas naquilo que nós vemos, porque o que Eliseu fez, aleluia, o que Eliseu fez era a maior segurança que ele poderia ter, que era no lugar que Deus queria que ele tivesse. A maior segurança que nós podemos ter é na presença dEle. E às vezes a gente olha pra gente e fala: não tem como. E Deus fala pra você: tem como sim. Pode vir que eu vou fazer uma obra na sua vida. E esse culto é pra gente, talvez, que quer ter um contato com Jesus, não sabe como, acha que não consegue,
acha que não vai dar, acha que, eu, servo de Deus, como pode? Pecador falho? Não, deixa eu consertar a minha vida, para depois a gente conversar. Não, irmãos, Deus não te chamou para isso, porque Deus não chamou pessoas perfeitas, Deus chamou pessoas rendidas na presença dEle. E é para você que talvez acha que não consegue abrir mão, não consegue se entregar para Ele, porque acha que você precisa mudar alguma coisa. Tudo aquilo que nós precisamos mudar, mudaremos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mudaremos as coisas através do Espírito que habita em nós. E eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Se você nessa noite gostaria de tomar essa posição e se entregar para Jesus, você nunca cumpriu esse ato, mas você gostaria de fazer isso essa noite e se render aos pés dele, porque tudo que importa na nossa vida é isso, quando estamos com ele. Gostaria que você levantasse apenas uma das suas mãos. Os pastores que estão aqui vão orar. Temos uma mão levantada, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui na frente, meu amigo, em nome de Jesus. Aleluia. A festa nos céus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Filipe já tomou a posição e a igreja continua com os olhos fechados, irmãos. Que a presença do Senhor está nesse lugar. Se você quer tomar também essa atitude que o Filipe tomou e deseja se render ao Senhor, gostaria que você levantasse apenas uma das suas mãos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ou nessa noite você nunca tomou essa posição, mas você deseja se reconciliar com o Senhor. Você gostaria de voltar aos caminhos do Senhor. Gostaria que você levantasse apenas uma das suas mãos. Falar, hoje eu quero refazer a minha aliança com Deus. Hoje eu volto para Deus. E hoje eu me entrego para Ele. Levante apenas uma das suas mãos, irmãos. Os pastores vão orar aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a oportunidade está aberta. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você eu não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Fique de pé em nome de Jesus. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Nada só tua presença é o que me basta.